mas também um enorme privilégio. Estou suando, mas acho que todo mundo está suando, né? Então não é de nervoso, não é? Uma vez eu fui chamada para pregar e eu fiquei um pouco ansiosa, nervosa, mas o Senhor me disse uma coisa que eu me lembrei hoje. Você vai estar falando das minhas palavras, eu estou falando das palavras do meu Pai do céu para os meus irmãos. Então a gente fica mais à vontade. Lógico que é uma grande responsabilidade, mas tem que pensar sobre isso. Quero confessar para vocês que a semana passada foi pregada uma mensagem aqui. A gente está numa série de mensagens do livro de Neemias. E foi pregada uma série de mensagens desse livro. E a semana passada, se eu pudesse escolher, eu ia pregar aquela mensagem. Porque ele falava sobre ler a Bíblia todos os dias, sobre quando você lê a palavra, o que ela muda na sua vida. Mas não me escalaram para a mensagem da semana passada, me escalaram para a mensagem desta semana. Então quem veio aqui vai ouvir a mensagem que o Senhor quis, não que eu escolhi, mas que o Senhor quis que você ouvisse nessa noite. E a gente vai falar sobre Neemias 9. Eu quero levar vocês a pensar, talvez vários aqui não estavam nas outras séries, e quando a gente pega um filme no meio, a gente fica meio perdido. Então eu vou dar um resumo, bem resumido para vocês até agora o que aconteceu. Neemias é um livro do Novo Testamento. E quem escreveu o livro de Neemias foi? Quem foi? Me ajuda, você falou, fala alto aí. Neemias, quem escreveu o livro de Neemias foi Neemias. Gente, esqueci de falar uma coisa. Preciso de ajuda de vocês para pregar, fechou? Tá? Então, o livro de Neemias foi escrito por Neemias. É um livro do Velho Testamento. Que o que aconteceu? O povo de Deus não estava muito obediente. E eles acabaram sendo levados como escravos para a Babilônia e depois para a Pérsia. Esse povo de Deus, que é o povo judeu que a gente conhece hoje, ficou 70 anos no cativeiro. Neemias aparece quando eles já estão retornando a Jerusalém, quando eles já estão livres. Mas o que eles encontram em Jerusalém? A cidade acabada. Naquela época, com certeza você já ouviu uma história, a cidade era murada, tinha muros na cidade. E os muros estavam todos derrubados. Mas o Senhor incomodou Neemias para que ele pudesse levantar-se para começar a reconstrução do muro. E os inimigos não acreditavam que eles iam conseguir construir aquele muro. Então, os inimigos não queriam que eles reconstruíssem o muro, porque o muro era uma proteção. Mas, em 52 dias, de forma sobrenatural, eles conseguiram reconstruir o muro. Mas aqui a gente não vai falar sobre muro, né, gente? Apesar que o Tiago, cadê o Tiago? O Tiago, ele trabalha com construção, meu pai gosta de construção. A gente não vai falar aqui de construção, porque Neemias não foi chamado apenas para reconstruir fisicamente o muro, mas ele foi chamado para reconstruir alicerces espirituais do povo de Israel. Então, ele começando aqui reconstruindo o muro, ele começou a unir o povo, só que ele passou por problemas e dificuldades também. Ele passou por problemas de desunião, os inimigos quiseram atrapalhar eles. Na sua vida às vezes acontece isso. Às vezes falta união no trabalho, falta união na família. Às vezes os inimigos querem atrapalhar a nossa vida. Acontece isso na vida de vocês também? E eles estão me vendo, me escutando? Está tudo em silêncio, rapaz, estão prestando atenção em bênção, né? Então, mas vamos falar. Então, eu pus o contexto para vocês. O que aconteceu no capítulo 8, que foi a cena da semana passada. No capítulo 8, gente, presta atenção. Todo o povo ficou de pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus, desde o amanhecer, que se contava 6 horas da manhã, até meio-dia. Se eu mandar vocês pedir para vocês ficarem de pé 40 minutos ouvindo a palavra, tem gente que não vai aguentar e vai sentar. Mas naquele momento, eles ficaram de pé 6 horas lendo a palavra. E sabe o que aconteceu com eles? O povo começou a chorar, porque eles sentiram a presença de Deus. Quando a palavra de Deus é lida, é Deus falando conosco. Então, quando eles sentiram a presença de Deus, eles começaram a chorar.
Mas eles falaram assim: não é hora de chorar agora vocês vão se alegrar, vocês ouviram a palavra, Deus tocou no coração de vocês, vocês vão se alegrar e vão fazer festa. Ponto. Acaba aí. Essa mensagem da semana passada eu queria pregar, né? Porque eu gosto de festa, sou animada, né? Eu vi algumas pessoas me falaram assim: nossa, você está bem vestida, você está bonita. Eu aprendi uma vez que a gente não pode ter uma roupa muito chamativa, porque senão as pessoas prestam muita atenção na sua roupa e não prestam atenção na mensagem. Mas a roupa tem a ver com a mensagem, né? O meu marido falou assim: você está parecendo Jesus andando com os apóstolos. Eu gostei, né? Eu tive um proposital. Eu gostei porque eu quero pregar como Jesus pregou. Eu quero ensinar como Jesus pregou. O melhor mestre, o melhor professor foi Jesus. E agora a gente vai começar a mensagem de agora. Agora eu vou abrir a minha Bíblia, tá? Se você trouxe Bíblia, abre em Neemias 9. Vou ligar o meu tablet. Eu não tenho culpa que o Rodrigo não é da tecnologia, gente. Então eu falo para ele: você quer usar o tablet? Você pode usar. Mas ele fala assim: imprime um papel para mim. Eu imprimi, vai que o tablet estava errado, né? Deixa eu arrumar aqui. Neemias 9. Enquanto você abre, tá? Juliana pregar, porque eu fiz uma alarme que hoje era dia de eu pregar, né? Então, deixa eu passar aqui a introdução. Por que eu vou seguir aqui? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que tem quase 500 vídeos, olha só, quase 500 vídeos, onde eu leio a Bíblia e explico. Se você não conhece, chama Amiga Bíblia. Lá eu não uso esboço, mas lá eu não tenho tempo fechado, eu tenho tempo para começar a terminar. Porque vocês não são o povo de Israel que ficou 6 horas ouvindo, não é? Então eu tenho tempo, então eu vou seguir aqui. Ó, eu vou destacar para vocês o seguinte: o tema da mensagem é vencendo a imobilização através da consagração. São palavras meio difíceis, né? Mas ó, quando você pensa que uma pessoa está imobilizada, né? Está amarrada. Então não é por acaso que essa roupa que eu comprei não foi proposital, mas eu já tinha escolhido. Eu falei: rapaz, eu vou usar isso para ilustração. Quando nós estamos imobilizados, nós estamos paralisados. Nós estamos nas últimas semanas do ano. Com certeza no começo do ano, você pensou em várias coisas que você ia fazer na sua vida. Eu ia emagrecer. Emagreci 7 quilos, mas ainda é muito pouco. Ainda estou gordinho, emagreci 7 quilos, hein? Mas com certeza você tinha decidido: eu vou mais na igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estudar, eu vou mudar de trabalho. Com certeza você fez promessas assim, não fez? Mas infelizmente você ficou amarrado, imobilizado. Quantas vezes a gente fica dessa maneira? Mas como a gente vence a imobilização? Através da consagração da nossa vida a Deus. Nós vamos falar aqui, se você está anotando, se você vai prestar atenção, nós vamos falar 3 passos para vencer, presta atenção, 3 passos para vencer a imobilização e nos consagrar ao Senhor. Nos 2 primeiros passos, presta atenção, eu vou falar para você olhar para trás, pensar no que aconteceu na sua vida. E no último passo, eu vou falar para você pensar no futuro. Primeiro ponto, tá? Para a gente vencer a imobilização através da consagração. Para a gente não ficar mais com a vida paralisada. Ainda dá tempo no final deste ano de você tomar uma decisão de mudança verdadeira na sua vida. Então vamos lá, a primeira. Vamos ler o texto. Neemias, se você está com a Bíblia aí, se você não está, preste atenção que eu vou ler. Neemias 1, de 1 a 3. Vamos ler? Lembre-se. Na semana passada foi lido que quando a Bíblia era lida, era Deus falando e Deus tocou na vida das pessoas. E eu quero que a palavra que eu esteja lendo, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus, toque na vida de cada um que está aqui nessa noite. Diz assim, Neemias 9, 1 a 3, diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram. Nós estamos reunidos também, né? Se reuniram. Eles jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso era um símbolo visível de arrependimento. Então eles jejuaram, puseram um pano de saco,
corpo pano de saco, né? Mas vestiram um pano de saco e eles também, olha só, presta atenção, eles fizeram terra sobre a cabeça. É um sinal de humilhação, de rendição. Continua assim: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Aqui é um ponto importante para a gente pensar. Já tem uma lição para nós tirarmos. O povo de Israel estava misturado com vários povos juntos com eles. E eles decidiram se separar dos outros povos. Não está dizendo que eles desprezaram os outros povos, mas eles decidiram fazer diferente dos outros povos. Será que na nossa vida, no nosso meio que a gente vive, a gente tem coragem de ser o diferente? A diferente? Às vezes, nós estamos no meio de pessoas que não querem saber de Deus. Mas será que nós temos coragem de nos posicionar? Eu quero ser diferente. Eu quero servir a Deus. Os israelitas fizeram isso. Eles se levantaram. E agora continua assim: eles levantaram-se nos seus lugares. Guarda essa palavra. Eles se levantaram nos seus lugares. Confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas. Lembra que na semana passada que a gente leu no capítulo 8, eles leram por 6 horas. Agora eles leram por 3 horas. Só que você sabe que fizeram nas outras 3 horas? Então, primeiro, eles leram por 3 horas. Depois, olha o que eles fizeram. Passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando a Deus. Queridos, o primeiro passo para rompermos a imobilização é nós confessarmos os nossos pecados a Deus. É o primeiro passo para você ter uma mudança verdadeira na sua vida. Confessar os seus pecados. Tem um texto em 1 João que diz assim, 1 João 8,9. Olha só que João, o evangelista, o apóstolo do amor, escreveu: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. É triste, gente, mas a gente vive num mundo louco. Porque várias vezes eu fui pregar em outros lugares, na rua, uma vez eu fui pregar na feira, e eu perguntei assim: você comete pecado, não comete? A pessoa: não. Eu não mato, não morro, mas pecado é só matar e roubar. Antigamente ele era assim: eu não mato, não roubo, não fumo e não bebo. Agora não fumo, não bebo, não entro nem nessa lista mais. Não é verdade? Então só fala: não mato, não roubo. Mas você não pensa mal de alguém? Você nunca teve raiva de alguém? Você nunca teve vontade de acabar com a vida da pessoa? Você nunca contou uma mentira? Isso é pecado. O primeiro passo para nós vencermos a imobilização é nós confessarmos e reconhecermos os nossos pecados. Eu não sei o seu pecado, você sabe qual é o seu pecado, eu não sei. Mas nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Olha como continua o texto: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Porque Deus já sabe. Você pode querer fazer coisa escondida, mas Deus sabe. Se você falar que você não tem pecado, você está enganando só você mesmo. E a verdade não está nossa. Olha só como diz: se confessarmos os nossos pecados. Isso não quer dizer confessar para uma pessoa. Nós temos que conhecermos para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você quer sentir paz no seu coração? Não sei o que você já fez na sua vida. Às vezes você já até matou alguém. Não sei, não conheço todos que estão aqui, a vida de cada um. Mas você já mentiu, você já teve vontade de matar alguém, você já quis passar alguém para trás, ou já passou alguém para trás. Hoje é o dia, primeiro laço. Ai, tá tirando um pouquinho, né? Primeiro laço para a gente vencer a imobilização é nós confessarmos os nossos pecados. Sabe o que diz também a palavra de Deus? Não, em 1 Coríntios 15, 3 diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes.
Fala assim para vocês. A mãe não falava, toma cuidado com quem você está andando. Não é, molecada? Quem é mais novo ainda, né? Toma cuidado com quem você está andando. E nós? O povo de Israel, ele se separou do meio do povo que não queria saber de Deus. Não quer dizer que ele estava desprezando, porque ele tinha que ser luz. A gente tinha que ser luz, brilhar na vida das pessoas, mostrar Jesus para as pessoas. Jesus também, uma das últimas palavras dele, sabe qual foi? Eu não peço que tire os discípulos do mundo, mas eu peço que livre eles do mal. Ele não quer que o cristão saia do mundo, nós vamos continuar aqui no mundo. Ele não quer que a gente saia do mundo, mas ele quer que a gente seja diferente. Você tem coragem de ser diferente do mundo que você vive? Você tem coragem de se posicionar no mundo que você vive? E ele continua assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Gente, a gente não tem que ser como o mundo nascendo aí. Rapaz, as coisas estão perdidas. As pessoas, não posso nem falar aqui, porque pode dar até cadeia para falar. As pessoas não têm mais padrão, entendem? Nasce um filho, entendeu? Não tem mais padrão. Mas a gente tem que ser diferente. A gente não tem que se amoldar para dar um padrão desse mundo. Aí em Neemias ainda, se você tem Neemias aberto ainda, 9, 16, 17. Olha só, o que o povo, lembra que eu falei para vocês que a gente vai olhar para trás? A gente vai olhar para trás. O que aconteceu? Eles olharam para trás. Eles viram que os familiares dele não tinham feito certo. Olha isso. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os seus mandamentos. A gente tem que olhar para trás. Às vezes a nossa geração não foi tão boa, não foi perfeita, não sei por Deus também. Mas a gente tem que fazer diferente. Então o primeiro passo é nós nos arrependermos. Mas ainda continua nesse versículo 17. Mas Deus continuou fiel. O povo era infiel, decidiu esquecer das leis de Deus, mas Deus continuou fiel. Versículo 26 diz assim: mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas às tuas leis. Presta bem atenção nisso. O que o povo de Israel tinha feito? Os antepassados de Neemias, eles mataram os seus profetas. Alguém aqui já matou um profeta? Acho que não, né? Mas quantas vezes alguém foi te falar de Deus e você não quis ouvir? Presta atenção. Nós temos que olhar para trás para aprender lições para hoje. Quantas vezes a gente não quis ouvir a palavra de Deus? A gente tem que estar atento com isso. Precisamos reconhecer que muitas coisas que foram passadas para nós, costumes, hábitos, tem pessoas que vieram em famílias todas bagunçadas. Mas você, jovem, quem não casou, fala para os jovens aí que tem jovens que ainda não casaram, decidam ter uma família diferente. Se a sua família foi toda bagunçada antes, decida ter uma família diferente. Decida ter uma família cristã, uma família que busca a Deus. Decida reconhecer nossos pecados. É o primeiro passo para a mudança. Nos ajuda a romper com a mobilização. Eu vou terminar esse ponto aqui falando do provérbio. Sabe, Salomão escreveu tantas coisas lindas. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu não sei o que você está pensando, mas o Espírito Santo já pôs na sua mente aí alguma coisa que você fez ou está fazendo que não agrada a Deus. Confesse ao Senhor. Senhor, me perdoe. Quem esconde seus pecados não prospera. Primeiro passo para a mudança. Mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. E não adianta só falar assim: eu estou arrependido, eu estou arrependida. Mas tem que abandonar, tem que mudar isso. Vence a mobilização confessando seus pecados, quebrando o ciclo da desobediência e tem uma vida nova. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, tá, irmãos? Para nos consagrarmos, nós precisamos de algo além do que confessar nossos pecados. Precisamos reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus. Eles olharam para trás e viram os erros dos seus antepassados. Agora eu convido você para olhar para trás e ver as coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Sabe? Nós precisamos ser gratos a Deus. A gente
gente vai ficar imobilizado na nossa vida se a gente não saber agradecer o que Deus fez na nossa vida. Vou contar alguns testemunhos aqui, presta atenção. Eu vou começar com um que não estava escrito aqui. Vinícius, meu primo, tá? Em 2005 nós estávamos na praia, minha família, em janeiro de 2005. Eu e Vinícius, não sei se você lembra disso. E foi na época que teve tsunami em outro país. Nem lembro onde foi, nasci, mas não sei onde. Falaram que o tsunami não tinha chegado aqui, mas a gente estava no Guarujá e o tsunami chegou lá. Chegou uma onda tão grande, a gente estava todo feliz, divertido ali no mar, gostoso, janeiro. Chegou uma onda tão grande que subiu o mar desse tamanho. Estava aqui, chegou aqui. E não dava pé para mim. E eu sei nadar, mas no mar, cheio de onda, até quem sabe nadar. E eu tentava colocar o pé no chão, eu afundava, não conseguia levantar, engolia água desesperada. O Rodrigo e o Vinícius, meu primo, lá profundo, um pouquinho profundo. Eu pensei assim, o Rodrigo está bem. Daqui a pouco, eu gritando socorro, o Vinícius gritando socorro, daqui a pouco dá o Rodrigo, socorro. Eu falei, rapaz, eu só escutei um hino bem antigo que cantava: as ondas atendem ao meu mandar. Ele gosta desse: sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gelo do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor e dos céus enviar, pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Essa era a minha oração. Eu não conseguia cantá-la quase afogando, mas isso veio na minha mente. O hino que eu cantava desde a juventude veio na minha mente. E o que Deus mandou? Dois moleques, você lembra bem? Dois moleques surfistinha, no estilo de molecada que a gente não gosta. Eles foram lá com duas pranchas, uma para mim, uma para o Vinícius, e nós voltamos. Quero convidar você para refletir, para pensar quantos livramentos Deus já deu na sua vida. Meu pai, em 1991, 92, caiu da segunda laje da minha casa. Ficou tempo sem andar. Cadeira de rodas, muleta, catava a muleta, lembra, pai? Catava a muleta, eu moro aqui no centro. Ele ia de muleta até o hospital fazer fisioterapia. Está aqui. Olha como Deus é bom. Carlão teve início, teve a pandemia, eles dirigiam um van. O que aconteceu? Rapaz, como que ele ia dirigir van escolar? Fechou as escolas. Gente, apareceu um cara que tinha que dar um dinheiro para ele. E ele não, o cara não tinha como pagar. Sabe o que aconteceu? Sabe o que o cara tinha? Fogão industrial, panela de pressão desse tamanho. Estou mentindo? Panela de pressão desse tamanho. Ela começou a fazer as marmitas da tia dele. Quem foi abençoado com as marmitas da tia dele? Mas Deus providenciou. Quantas vezes eles tinham um testemunho de arrepiar, que eles não tinham dinheiro para pagar a conta? Ligava alguém e falava assim: Carlão, passa o na sua conta? Deus colocou no meu coração de te mandar um dinheiro? Quantas vezes na sua vida não aconteceu isso? Você pensou assim: já era, não vou pagar a conta, já era ruim, já era, estou doente. Quantas vezes você pensou isso na sua vida? E Deus proveu. Para a gente vencer a mobilização, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez. Olha para trás, veja, você chegou aqui com o propósito de Deus. Todo mundo aqui está ouvindo. Agradeça que você está ouvindo. Você veio com as suas próprias pernas. Para vencer a mobilização, nós precisamos ser gratos a Deus. Então, primeiro, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados. E, em segundo lugar, nós precisamos também nos lembrar das coisas de Deus. Eu vou ler aqui um texto que diz assim: todavia, Lamentações 3, 21 e 23. Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias. Lamentações é reclamação, choro. Ele estava vivendo um momento terrível na nação de Israel. Mas sabe o que ele escreveu? Um dos versículos mais lindos da Bíblia, que diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Se você está passando por
que o Senhor já fez. Isso vai te dar esperança. Lembre que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada dia. Mas eu quero abrir parênteses nesse aqui sobre gratidão. Quero falar uma coisa para você. Deus também usa os caos para nos chamar. Quando você está passando por uma luta de corrupção, é Deus gritando para você: vem para perto de mim, vem para perto de mim, vem encontrar a paz que você precisa, vem encontrar o milagre, vem encontrar a presença. Você está passando por luta de dificuldade, Deus está te chamando. Se você não está passando por luta de dificuldade, não espere a dificuldade chegar para você começar a buscar mais a Deus. Estão entendendo? Deus usa o caos para nos chamar. Mas, para a gente continuar, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. E terminando esse ponto vença a imobilização causada pela ingratidão, reconhecendo a bondade de Deus. Consegue reconhecer? Pensa na sua mente 3 coisas que Deus fez milagre na sua vida. 3 coisas que o Senhor te salvou, que o Senhor te livrou. Eu vejo hoje, meu filho Gabriel não está aqui, tocou bateria, eu dei aula para as crianças. Por 2 anos eu orei por ele, não consegui engravidar. E o Senhor mandou meu filho para mim, e hoje ele é uma bênção. O que mais o Senhor fez para você? Mas eu quero te dizer também uma coisa importante, gente. Às vezes Deus não faz. Eu conheço 2 jovens que passaram por situações difíceis que você não consegue nem imaginar. Eles perderam as mães, eles sabem disso. Eles perderam as mães quando eram pequenos. Mas eles testemunharam coisas maravilhosas. Porque mesmo sem as mães, eles viram a mão de Deus cuidando da vida deles. Às vezes Deus não responde a nossa oração, não resolve o nosso problema, mas Ele nos sustenta. A palavra de Deus diz: Deus não manda provação maior do que podemos suportar. Junto com isso, Ele manda um escape. Se você está passando por uma luta grande, segura na mão de Deus. Porque Deus está te mandando também uma força muito grande para aguentar isso. Continuando, último ponto para a gente pensar. A gente já olhou para trás, a gente viu o que a gente fez de errado. Espero que você tenha refletido nos seus pecados, pedido perdão para Deus. Segundo ponto, nós olhamos para trás e vimos as bênçãos, as coisas maravilhosas que Deus fez. Eu tenho que ser grande para vocês. Não dá para viver no passado. Não dá para viver as coisas ruins que nós vivemos e nem das coisas boas. O que passou, passou. Nós precisamos tirar lições pelo que passou. Agora nós temos que pensar que é uma coisa muito importante que eu quero que você preste muita atenção. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, que é o ponto mais importante. O Senhor nos chama para renovarmos a nossa aliança com Ele. Vamos ler o último versículo desse texto, que está em Neemias 9:18. Você não tem a Bíblia, preste bem atenção. Tá? Preste bem atenção. Diante de tudo isso, que o povo, eles reconheceram a vontade de Deus. A gente não leu o capítulo todo, mas o capítulo todo é uma das maiores orações da Bíblia, que eles reconhecem a vontade de Deus, que Deus tirou eles do Egito, que Deus mandou maná, que Deus, durante que eles andavam no deserto, Deus mandava uma nuvem de dia, e de noite, porque o deserto é muito frio, de noite tinha uma coluna de fogo para aquecer eles. Sabe o que aconteceu no deserto? As roupas que eles saíram e andaram por 40 anos não se rasgaram. Vocês entendem isso? Tudo é milagre, poder de Deus. Deus mandava maná todos os dias, exceto de sábado, porque domingo Ele mandava cobrar. Deus supriu a nossa vida. Mas agora eles fazem uma renovação da aliança. Depois que eles confessam os seus pecados, confessando os nossos pecados, nos lembrando dos nossos erros, depois que eles reconheceram o que Deus fez para eles, eles renovam a aliança. E diz assim esse texto: em vista de tudo isso, eles reconheceram os pecados, eles também viram o que Deus fez de bom. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo. Até pegar aqui, um acordo por
escrito. Estamos fazendo um acordo por escrito e assinado pelos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Diante de eles confessarem o pecado, diante de eles verem a bondade de Deus, eles tomaram uma decisão. Eu quero falar para você. Essa mensagem não era a mensagem que eu queria pregar. Foi a mensagem que Deus mandou pregar. Não fui eu que te convidei, eu convidei com gente que fez, mas não fui eu que te convidei. Foi Deus. Você veio para ouvir essa mensagem, para se arrepender dos seus pecados, para reconhecer a gratidão da sua vida e para tomar uma decisão. E não é uma decisão para ele. Eu tenho aqui, eu posso chamar Beatriz, pega uma prancheta aí, tem uma caneta, vamos assinar aqui. Aqui, nessa época, quem assinou esse compromisso com Deus, sabe quem foi? Os líderes. Porém, existe um texto do Novo Testamento, que está em Romanos 14:12, diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não posso assinar para você. Eu não posso assumir um compromisso por você. O Rodrigo, que é líder da igreja, não pode assumir um compromisso por você. Jovens, seus pais não podem assumir um compromisso por você. O compromisso é individual. Diante do que a gente ouve da palavra de Deus, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para não decidir. A gente tem que pensar sobre isso. Em Romanos 10:9 diz uma coisa muito importante: se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no coração. Quantos compromissos na sua vida você fez? Só você, mas você não expôs para outras pessoas e isso aí não deu certo. O povo decidiu não ficar calado, ele decidiu se posicionar. Vamos fazer um acordo. Vamos renovar nossos votos, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Tem um outro texto que Jesus diz assim: se me confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Sabe? Vamos voltar lá para o primeiro ponto. O povo de Israel decidiu se separar das pessoas que não queriam sair de Deus. Eles tomaram uma decisão na vida deles. Não que eles não iam falar de Deus para o outro povo, mas eles decidiram fazer algo diferente. Será que nós temos coragem hoje de tomar uma decisão? Será que nós temos coragem hoje de fazer algo diferente? Nos posicionar, fazer uma aliança, um pacto com Deus, ou renovar. Eu estou quase fazendo 25 anos de casado. Decidi que eu não vou fazer festa, se Deus quiser eu vou viajar. Mas nós vamos renovar nosso pacto. Nosso pacto de manter mais tempo casado. É importante renovar nossos votos com Deus. Eu não sei a sua vida, se você um dia já tomou a decisão de entregar sua vida para Deus. Não sei, mas hoje pode ser o dia que você vai se posicionar e entregar sua vida para Deus. É importante a gente tomar essa decisão. Sabe, a gente já passou muitas vezes perto da morte. E eu nunca esqueço o dia que eu tomei essa decisão de andar no caminho de Deus. O pastor Pedrinho, uma bênção, ele disse assim: amanhã pode ser muito tarde. Eu vim aqui entregar para você que Deus mandou falar, entregar para você a mensagem de Deus. Mas o que você vai responder para Deus, não sou eu que decidi. Mas eu te digo, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Agora, quem quiser fazer ou renovar o seu compromisso com Deus, tem a oportunidade. Nós podemos fazer e renovar a aliança com Deus. Vai romper com a imobilização. Esse passo é o mais difícil de todos. A gente fica livre do pecado que nos aprisiona, fica livre para servir a Deus, para ter uma vida nova. Deus nos está chamando para isso. Fala para vocês,
dia. Hoje nós falamos na classe de manhã. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Não estou falando palavras minhas, como eu disse, se fosse eu não escolheria essa mensagem. Mas eu quero falar para vocês. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. E nós podemos decidir 3 coisas. Que na verdade todas é uma só. Vou contar uma história e vou dizer para vocês, essa história não está na Bíblia. Muitas pessoas contam essa história como se estivesse na Bíblia, mas é uma ilustração. Conta-se uma história de uma pessoa que estava em cima do muro. Conhece a história do muro? Quem já leu o comentário da Bíblia sabe, né? Um homem estava em cima do muro, e de um lado era o céu, e do outro lado era o inferno. As pessoas do céu diziam para ele: desce, vem para cá, vem para cá. As pessoas do céu, mas é que a pessoa do céu, vem para cá, desce do muro. As pessoas do inferno nem olhavam para ele. Ele chegou e falou: poxa, que coisa estranha. Só as pessoas do céu estão me chamando, as pessoas do inferno não me chamam. Ele foi ter uma conversa com Satanás. E perguntou: mas por quê? Por que só o pessoal do céu me chama e o pessoal do inferno não me chama? Sabe qual foi a resposta de Satanás? O muro é meu. Quando nós não tomamos uma decisão, já é uma decisão. Então eu chamo para vocês para tomar uma decisão. Eu vou ler novamente o comecinho do texto que nós lemos, de Neemias 9:2, diz assim: levantaram-se nos seus lugares e confessaram os seus pecados. Será que nós temos coragem de nos levantar e nos posicionar, de fazer um compromisso com Deus, ou vamos deixar para amanhã? Será que nós temos coragem de fazer e renovar nosso compromisso com Deus hoje? Eu já estou de pé. Quem mais? Quem mais tem coragem de se levantar para assumir um compromisso com Deus? Não é um compromisso comigo, é um compromisso com Deus. Quem mais tem coragem de se levantar e assumir um compromisso com Deus e renovar seus votos? A gente não está assumindo um compromisso com a igreja, com o pastor, nós estamos assumindo um compromisso com Deus, renovando os nossos votos com o Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos a vontade de Deus na nossa vida, mas nós precisamos nos posicionar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, o Senhor falou aqui nessa noite através da Tua palavra, e nós nos posicionamos, ó Pai. Aqueles que se levantaram, se posicionaram, ó Pai, para fazer um compromisso contigo. Não é um compromisso de papel e tinta, mas renovar um compromisso com o Senhor, de viver se consagrando ao Senhor, fazendo a Tua vontade. Pai querido, trabalhe na vida, no coração de cada um aqui, ó Pai, que possamos realmente ler a Tua palavra, fazer a Tua vontade. Traga memória aquilo que nós fizemos que não te agrada. Traga memória também as coisas boas que o Senhor já fez na nossa vida, e queremos viver uma vida verdadeira com o Senhor. Toda glória seja dada a Ti, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te adoramos. Que nesse dia de 23 do 11 de 2025 seja um marco de confirmação de propósitos, de mudanças em nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, gente. Deus é bom. Pode se assentar. Eu vou fugir um pouquinho do protocolo. Vocês me liberam? Dá um joinha se vocês me liberam fugir do protocolo. Liberam um joinha? Pai, mãe, eles não são igual eu, né, gente? Mas eu vou pedir para eles. Tem uma escadinha ali, sobe aqui. Vamos agradecer pela vida do Pai, né? Tudo bem? Ele tem vergonha, gente. Ele não é igual eu, entendeu? Eu sou uma filha diferente, né? Queria quem esteve conosco nos pequenos grupos, passando por momentos difíceis, de luta, né, Pai? De dificuldade, de provação. Gente, graças a Deus está chovendo só agora. Sabe o que está chovendo só agora? Que Deus ouve a oração. Eu falei: Senhor, não deixa chover antes do pessoal chegar no culto. Então, glória a Deus, eu reconheço que Deus ouve a oração, né? Desculpa porque quebrar o protocolo, gente.
cantar lá de baixo. O próximo louvor que a gente for cantar é com todo o fôlego do bem. Eu cantarei da vontade do Senhor. E nós estamos reconhecendo a vontade do Senhor, porque Deus foi bom. Deus é bom, mesmo diante das lutas, usando o caos às vezes para nos chamar. Ele teve um problema no coração, estava na Itália, nós estávamos longe, mas Deus supriu todas as coisas. Deus supriu todas as coisas. Então quero orar agradecendo. A gente tem que reconhecer o ponto 2, não era reconhecer a bondade do Senhor? Quero colocar em prática isso. Vamos orar. Deus, obrigada, Senhor, pela vida do meu Pai, pelo coração dele que o Senhor restaurou e continua restaurando, coração físico e espiritual. Obrigada, Deus, por isso, Senhor, Deus bom e maravilhoso. Nós reconhecemos que foi tudo pela tua bondade. O Senhor que nos sustentou nesses momentos de dor, ó Pai. O Senhor nos sustentou ele naquele hospital. Nós te louvamos e reconhecemos que tudo vem de ti. A tua boa mão trouxe meu Pai de volta. Continua abençoando, restaurando todas as coisas, ó Pai. E nós te louvamos porque o Senhor é Deus muito bom. Em nome de Jesus. Encerrar orando, depois nós vamos estar cantando um louvor para a gente estar terminando essa noite. A Ju falou uma coisa muito importante sobre a questão dos profetas, como Israel matou os profetas. E hoje em dia a gente continua matando os profetas, quando nós não lemos a palavra. A palavra foi nos dada para a gente buscar todos os dias. O que renovou a vida daquele povo foi a leitura da palavra. Se você voltar ao capítulo anterior, eles leram a palavra, se arrependeram e viram onde eles estavam errados e onde eles estavam correndo. Meu querido, se você não ler a palavra, você não vai conhecer mais de Deus. Se você não buscar a Deus através da palavra, você não vai ter convivência e contato com Ele. Deus deixou a palavra para ser utilizada, não para deixar em cima de uma mesa ou em cima de algum lugar aberta, achando que aquilo vai transferir bênção para você. Isso foi deixado para a gente ler e meditar através da. Bom, esse é o último recado que eu queria deixar para vocês, isso é muito importante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela vida da Juliana, pela palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Continue trabalhando nos nossos corações, ó Deus. Nós somos tão pecadores e nós necessitamos, ó Deus, da tua graça sobre as nossas vidas. Pai Celeste, que o Senhor esteja nos guiando durante essa semana, para que nós possamos te glorificar e te exaltar, ó Deus. Obrigado por essa chuva que o Senhor derrama sobre essa terra, que através dela nós temos adquirido o nosso alimento e a água potável, onde nós também consumimos para cuidar dos nossos corpos, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consumação do Teu Santo Espírito esteja com todos nós, agora e para sempre. Deus abençoe.